Olá, gente, boa noite. Vamos chegando. Olá, 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 muito boa noite, sejam todos bem-vindos. O quinto dia da jornada de superação, um bate-papo com vocês, sejam todos bem-vindos. Daniel Oliveira, boa noite. Vamos lá, vai apertando o coraçãozinho, vai apertando compartilhar, setinho, o aviãozinho aí. Essa música. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Tenham todos uma ótima noite. Hoje nós vamos falar sobre propósito. Eu vou falar um pouco sobre consciência e sobre propósito. Essas duas coisas definidas. Quando você tem uma consciência plena e um propósito definido, você tem uma vida de superação. Tudo bem? O YouTube não tá indo, né? Tá indo no YouTube não. Vamos lá, gente, só vou fazer um teste aqui no YouTube. E já já a gente começa. Vai entrando, vai compartilhando.
Vai chamando aí seus amigos. Vamos lá, vamos ver se vai aparecer. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar hoje o 5º dia da jornada de superação. E eu venho falando já em todos esses dias sobre superação. Qual é a real superação que a gente busca, né? É superar a nós mesmos, né? Superar os nossos limites, superar os nossos medos. Eu falei sobre crenças, sobre bloqueios emocionais, inteligência emocional. Ontem eu falei sobre o mal da rejeição. E uma coisa está ligada à outra. E o que acontece? Quando a pessoa não tem consciência dessas coisas, ele não consegue superar os desafios da vida, nem acaba se entregando, acaba desistindo, acaba se vitimizando, acaba que se acostuma, se acomoda com os vícios e acha que tá bom, né? E todas essas coisas é que faz a diferença na vida de uma pessoa que tem superação,
Não é porque um tem mais sorte, tem pessoas que acreditam na boa sorte. Ah, fulano teve sorte. Ah, fulano aconteceu, ele conseguiu porque teve sorte. E não é bem assim, né? O que a gente estuda e o que a gente vê é que a boa sorte ela não existe. A boa sorte é a pessoa que faz com determinação, com propósito, com amor, com verdade, com princípios, com valores, com coragem, com aceitação e assim por diante. Vamos lá. Então hoje eu já falei sobre consciência, só mencionei a consciência plena, a consciência relativa e a consciência disfuncional. Então veja bem, tem pessoas que ela está numa situação assim, uma situação de vergonha, uma situação de fracasso, uma situação assim lamentável, deplorável, físico, emocional, espiritual, financeiro, familiar, enfim. E aí você pergunta para ele, como é que você está? Como é que está a vida? Ah, tá bom. Tá mil maravilha, né? Então, são pessoas que não têm consciência. Não tem consciência de quem ele é. Não tem consciência que ele é a imagem e semelhança do Criador. Não tem consciência do seu potencial. Não tem consciência do que ele pode, né? E do que ele deve, do que tem disposto na vida dele. Então, o que é consciência? Consciência é a percepção, ou seja, o entendimento que o ser humano ele tem de si mesmo, do mundo, das coisas, que ele tem a capacidade de compreender os aspectos do mundo que o cerca. E tem pessoas que não têm essa consciência, essa capacidade. E a superação, ela chega na vida da pessoa por 3 passos de progresso. O primeiro passo é a consciência. O primeiro passo é a pessoa ter discernimento, entendimento da situação que está, do mundo que ela está envolvida, de quem ela é. E o segundo passo é a autorresponsabilidade. Então, primeiro a pessoa tem consciência. Então, o que eu preciso fazer? O que eu devo fazer? De que eu preciso para sair do meu estado atual e ir para um próximo nível? O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso? O que eu necessito para mudar de nível? E aí, tudo bem. Ele tem consciência que ele pode melhorar, que ele deve melhorar, que tem condições. E depois vem o que? A autorresponsabilidade. É a pessoa entender que existe possibilidades, tanto para o bem, tanto para o mal. E ele entender que a responsabilidade de buscar o bem, de buscar a vitória, de caminhar o caminho da superação, o caminho de crescimento, o caminho de aprendizado, é responsabilidade dele. É responsabilidade unicamente exclusiva de cada um. Sempre vai ter 2 caminhos, 2 lados. E a responsabilidade de fazer a escolha de qual lado eu quero ficar, de qual lado eu vou estar, do que eu vou fazer ou deixar de fazer, é minha. Se eu vou caminhar o caminho da abundância, de uma vida próspera,
de honra, de verdade, de amor, de respeito, dignidade, é responsabilidade minha. Existe ela. Agora, se eu for trilhar um caminho de procrastinação, um caminho de improdutividade, um caminho de conformismo, de vitimização, um caminho de mentira, de faz de conta, também a responsabilidade de cada um. Então, a autorresponsabilidade, quando a pessoa assume a autorresponsabilidade dos resultados da sua vida, de tudo que ela é, de tudo que ela tem, já é um grande passo. Essa pessoa, quando ela vive ela assume a autorresponsabilidade, essa pessoa ela vai galgar grande superação. E depois da autorresponsabilidade, ela precisa do quê? Uma visão positiva de futuro. Ela precisa se enxergar lá na frente. Ela precisa enxergar além dos desafios, além dos obstáculos. Ela precisa enxergar, porque ela vai ter consciência, ela vai ter consciência do caminho que ela vai ter que percorrer, do processo que ela vai ter que passar. Ela vai aceitar essa posição, ela vai aceitar essa jornada, ela vai aceitar esse caminho. E sempre com a visão aonde ela quer chegar. Uma visão clara de quem ela é e aonde ela deve chegar, onde ela deve estar. Em outras palavras, a consciência nós podemos dizer que é a parte divina em nós. Faz nós sentir Deus, faz nós viver mais perto de Deus. Correto? Então veja bem, a consciência plena. O que é uma consciência plena? A consciência plena, vamos começar pela consciência disfuncional. A consciência disfuncional, você tem os estímulos do dia a dia, os estímulos da vida, os estímulos do mundo, estímulos que são impulsionados no nosso ser, externamente e internamente. E aí, como você tem uma consciência disfuncional, automaticamente vai gerar em você o quê? Comportamento disfuncional e prejudicial. Comportamento disfuncional e prejudicial, não só a você, mas também para as pessoas ao seu redor, para a sua família, para amigos, para a sociedade de um modo geral. Por exemplo, tem a história de uma pessoa que traiu o cônjuge e chegava em casa, não tinha remorso, olhava para os filhos, olhava para o cônjuge e tá tudo normal. Então o que acontece? Essa pessoa é uma consciência disfuncional, ela não tem noção do mal que ela está proporcionando aos filhos, à família, ao cônjuge. É uma consciência totalmente disfuncional. E o pior é que quando a pessoa tem uma consciência disfuncional, às vezes vai no fundo do poço e não percebe. Vai no fundo do poço, vai na lama, vai na miséria e não percebe. Então, mas quando você consegue se expor ao conhecimento, quando você começa a buscar uma melhora, você vai encontrar luz, você vai encontrar verdades, certo? Uma consciência relativa é aquela pessoa que depende da situação. Tudo é relativo.
E tem situações que a pessoa vai agir bem, vai se comportar bem, vai pensar bem, pensar positivo, mas tem situações que a pessoa vai procrastinar, a pessoa vai se irritar, vai ficar nervoso, vai colocar tudo a perder, não vai se importar com nada, vai se preocupar só com o prazer imediato, não vai firmar em um propósito. Então, vai sofrer os estímulos e às vezes até uma boa pessoa. Você quer ver um exemplo? Uma pessoa que é, por exemplo, um empresário, uma pessoa que é gerente, uma pessoa que é até uma boa pessoa, uma família, paga suas contas, tal. Mas quando ele leva uma fechada no trânsito, ele está dirigindo e leva uma fechada, ele já xinga, ele já briga, perde o equilíbrio, grita, quer acelerar, quer correr atrás da pessoa. Então, ele não consegue filtrar se a pessoa realmente queria fechar ele, se realmente a pessoa queria prejudicar ele. Não, já ativa um gatilho e ele não tem filtro para filtrar esse sentimento e esses estímulos. E aí, possui um comportamento disfuncional e também improdutivo, que é o caso da pessoa quando, às vezes, produz muito no trabalho, mas com a família é um desastre. Produz muito, ganha muito dinheiro, mas não poupa, não consegue investir. Então a pessoa às vezes é muito boa em uma coisa, mas em outra já. E aí nós temos o que é a consciência plena. O que é a consciência plena? Ela vai sofrer os estímulos, os ataques, os revés, os imprevistos, mas aí essa pessoa ela consegue desenvolver 3 filtros na sua vida, no seu raciocínio, na sua mente. O filtro intelectual, o filtro emocional, ela tem controle dos seus pensamentos, ela tem controle dos seus sentimentos, das suas emoções, e ela toma decisões. Ela toma decisões e as suas atitudes, os seus comportamentos é pautado em amor. Em amor. Por amor e em amor. E aí, o comportamento dessa pessoa é o quê? Um comportamento funcional, um comportamento produtivo. Atitudes que vai trazer o que vai ser construtivo para a vida de outras pessoas. Veja bem, eu trouxe aqui um exemplo isso aqui é relatado em livros, né? Do cônjuge que traía a sua família e achava que era tudo normal. Então, como você chamaria uma pessoa que trai o seu cônjuge frequentemente? Algumas perguntas para ativar a consciência. Como você chamaria uma pessoa que trai o seu cônjuge com tantas outras pessoas diferentes? Como você gostaria que fosse a esposa de seus filhos no tocante a respeito, paciência e fidelidade? Você perdoaria sua nora ou seu genro se fizesse com seu filho o que você fez com seu cônjuge? Você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é, muito menos o que os outros dizem a seu respeito. Você, na verdade, é o que faz corriqueiramente e as consequências disso. Então, essa frase ela quer dizer o quê? Que nós somos
poderia dizer, como você descreve caráter? Como se descreve os termos de caráter? Como você reagiria se visse ou soubesse que o seu cônjuge trai com frequência e com várias pessoas? Como você reagiria se encontrasse seu cônjuge na cama com outra pessoa? Antes de responder, visualize a cena na mente. A nossa mente é capaz de visualizar. Quais os problemas você já teve por causa dos casos extraconjugais? O que pode acontecer de pior nesse caso, se continuar com os mesmos comportamentos? O que aconteceria se os casos extraconjugais fossem filmados e colocados nas mídias sociais e todas as pessoas vissem suas atitudes? Como você sentiria e reagiria? Então, essas perguntas fazem a gente pensar e refletir quem nós somos, quem nós estamos sendo e quem nós gostaríamos de ser. Acho que foi ontem eu falei sobre o falso eu, porque muitas das vezes a pessoa acaba se entregando e achando normal e vivendo uma consciência disfuncional e acha que aquilo é o máximo que tem para viver. E aí, eu te pergunto, quem está no comando da sua vida? Para onde você está conduzindo a sua vida? Para um futuro de paz, para um futuro de alegria, para um futuro de segurança, para um futuro de prosperidade, para um futuro de honra, de conquista, de realizações? Como que você... A vida é uma jornada, é uma construção. Como que você tem conduzido? O quanto de fato você está preparado para conduzir a sua vida pelo caminho certo, por escolha certa, por decisões certas. Certo? E aí, gente, isso aí faz parte de quem nós somos, nós precisamos ter consciência. Veja bem, quando a pessoa ela tem essa consciência, ela consegue ter o que? Autorresponsabilidade e visão positiva de futuro. E aí eu quero falar sobre o propósito. Porque tem um ditado, né, popular, que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar está bom. Então uma pessoa sem propósito, uma pessoa sem destino, ela não tem metas, não tem objetivos, ela vai superar o quê? Que superação ela vai ter? Que superação ela vai alcançar? Certo? Então, a nossa vida, ela só vai fazer sentido e ser próspera se nós tivermos um propósito definido, um propósito para a nossa vida. E quando você não se tem propósito, automaticamente você vai viver o propósito dos outros. Quando você não se tem um propósito definido, você vai viver o propósito dos outros. O propósito daqueles que já está definido, já está traçado. E aí você pega uma vida que é só sua, que Deus, o Criador, te deu, e você joga a Deus dará, porque você não tem um propósito, você não tem consciência,
não tem uma não consegue, se você não tem consciência, não consegue assumir autorresponsabilidade. Se não tem autorresponsabilidade, não consegue ter visão positiva de futuro, que eu também posso chamar de propósito, definir um propósito. O propósito, ele é definido o quê? Em princípios, em valores. O que realmente é importante para você? O que realmente faz sentido para a vida humana? Agora, quando nós temos propósito, e esse propósito está bem alinhado, bem fundamentado, aí sim, você vai ter uma superação. Por quê? Porque uma vida com propósito é uma vida de desafios, é uma vida que vai exigir de você aprendizado, vai exigir de você crescimento, vai exigir de você determinação, dedicação, vai exigir de você amor, vai exigir fé, vai exigir comprometimento. Uma pessoa que define um propósito não é vários propósitos. Todas as pessoas que fizeram feitos extraordinários, elas tinham um único propósito, não tinha plano B. Então veja bem, se você definiu ser feliz em família, ser feliz no casamento, ser feliz com a sua família, com seus filhos, não pode existir plano B, não deve existir plano B. Você tem que cortar todas as outras possibilidades. Você tem que cortar todas as outras pontes, de maneira que você nunca pense em voltar atrás. Isso é para a vida pessoal, vida profissional, para os negócios, para os projetos. Você consegue tudo o que quiser, mas você precisa ter fidelidade ao seu propósito, determinação no seu propósito. Você deve realmente querer muito aquilo. Traçar um propósito, pensar sobre ele e querer muito. Mas muito mesmo. Por quê? Você vai ter muitos nãos. Você vai ter muitas barreiras. Medo, palavras negativas, muitas portas na cara. Vai ter muitas pessoas virando as costas. E não tem problema. É aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que você quer e aquilo que você vai alcançar. Agora, quando a pessoa ela não tem autorresponsabilidade, ela não tem consciência, e ela não, às vezes ela até tem um objetivo assim, tal, acende uma luz e de um dia para o outro ela, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ela começa e no primeira barreira, no primeiro não que ela recebe, na primeira pessoa que vira as costas, na primeira pessoa que trai, na primeira pessoa que abandona, na primeira pessoa que é injusta com ela, o que a pessoa faz? Não, Deus não quer isso para mim. Não, Deus não é comigo, Deus não me abençoou. Não, eu vou parar porque isso não é da vontade de Deus. E a pessoa desiste. E tem pessoas que com essas desculpas, com essas historinhas, tem desistido de família, tem desistido de casamento, tem desistido de sonhos, tem desistido de tudo. E veja bem, quando se tem um propósito, eu quero contar aqui, acho que 2 histórias. Nos anos de 1700, se eu não me engano, um senhor, naquela época que existia escravo, ainda existia muita discriminação com a pele de cor escura, né? Então eu li isso no livro, nos Estados Unidos, que
uma criança chegou até a oficina de um fazendeiro, e uma criança de cor escura, pele escura, e pediu, a minha mãe quer 50 centavos, 50 centos de dólar, 50 centavos. E aquele camarada continuou trabalhando, falou assim, não, eu não vou dar 50 centavos para você levar para sua mãe. Vai embora. E a criança falou assim, sim senhor. Só que a criança ficou parada no mesmo lugar. E aí, passou minutos, quase meia hora, aquele senhor intertido no seu trabalho, ô Valmir, pastor Valmir, Deus abençoe, intertido no seu trabalho, quando ele olha, a criança está no mesmo lugar, a menina está no mesmo lugar. E aí ele olha, esbraveja e grita, eu não já falei para você, vai embora daqui, o que você está fazendo aqui? E a menina olha para ele e fala, eu não posso ir sem levar os 50 centavos. Eu só vou com os 50 centavos, eu preciso levar os 50 centavos. Eu não posso chegar lá sem os 50 centavos. E a menina não sai, vai embora. Tá bom, senhor. E ela não saiu do lugar. E aí aquele camarada, segundo a história, pega vai embora daqui. Aqui não é lugar de menino ficar. Eu vou te bater. E pega um sarrafo de pau. Os funcionários ficam olhando, né? Pensando que ia espancar a menina. E a menina fala, eu não posso ir embora sem os 50 centavos da minha mãe. E quando o senhor, o homem, vai aproximando dela, ela dá um passo à frente. E aí aquele camarada chega perto da menina, e ela olha nos olhos dele, ele olha nos olhos dela, e ele enfia a mão no bolso e dá 50 centavos para ela, e deixa aquele pau cair. E a força, o poder de mudar a situação tomou aquela menina de tal maneira que ela ficou ali parada, imóvel, intacta, até que a porta se abrisse. Ela persistiu, ela foi resiliente aos ataques verbais, à agressão, porque ela estava determinada a voltar para casa com o pedido que a sua mãe fez, que era os 50 centavos. E aí, ela não desistiu. Qual que é a moral dessa história? Por que esse autor conta isso? Porque ele já tinha desistido de um negócio que faltava pouco para ele conseguir o que ele queria e ele desistiu. E com essa lição dessa menina, ele aprendeu que sempre há uma maneira. E talvez a gente que não levou o nosso propósito a sério, nós não valorizamos o nosso propósito, nós deixamos se levar, porque achou muito difícil conquistar aquilo que está no nosso coração. E a gente tem uma tendência de achar, de procurar caminhos mais fáceis, de procurar coisas que são mais fáceis de fazer. E aí, o que acontece? Tem uma outra história de um jovem que ele decidiu, ele colocou no seu coração que ele seria sócio de Thomas Edison. Thomas Edison é o inventor da lâmpada, da máquina de datilografar. E ele chegou para propor um negócio para Thomas Edison e não deu certo. O que ele conseguiu foi trabalhar de empregado. Ele não conseguiu sociedade. E ele recebeu não para a sociedade, mas ele foi trabalhar na equipe.
foi trabalhar na equipe e anos mais tarde ele tem a proposta, ele recebe de Thomas Edison a autorização para comercializar em todo um país o que Thomas Edison tinha fabricado e fez uma parceria, uma sociedade com Thomas Edison. Porque essa era a determinação e não tinha outro plano, não tinha outra pessoa que ele queria negociar, não tinha outra pessoa que ele queria fazer negócio, que ele queria fazer sociedade. Era Thomas Edison. E realizou e foi um sucesso. Então, quando você tem um propósito bem definido e você tem consciência plena, não tem desafio que você não consiga superar. Você vai superar o tempo, você vai superar tudo e vai ser um aprendizado, vai ser algo prazeroso, vai ser algo bom, algo gostoso, algo enriquecedor. É assim que se dá a superação. Agora, não existe superação, não existe uma história de superação, não existe superação para quem escolhe caminhos fáceis, para quem escolhe facilidade, para quem busca vida fácil, para quem não tem determinação, para quem não tem persistência, determinação, coragem, fé para enfrentar qualquer que seja o desafio, por mais difícil que seja. Quantas vezes você já desistiu de alguma coisa que realmente era importante para você? Diz para mim, quantas vezes você já desistiu de coisas que realmente eram importantes para você? Só porque você achou difícil. E não é que Deus não quis te abençoar, não é que Deus falhou com você, não é que Deus esqueceu de você, não é nada disso. É você que não teve determinação para acessar as ferramentas certas, para buscar a solução certa e não amou de fato aquele propósito. Tudo bem, gente? Meu Deus do céu, já passou 40 minutos? Gente, espero que eu tenha conseguido contribuir. Você nasceu para superar. Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Qual é o desejo do teu coração? Aquilo que realmente você quer. Aquilo que realmente está dentro de você. Não é o que você vê nos outros, é aquilo que você vê dentro de você. Deus, Ele já te colocou nesse mundo com a capacidade de realizar, de superar e de fazer. Você precisa acreditar, você precisa buscar isso de toda a sua alma, de todo o seu coração. Tudo bem? E aí, Fabiano? Deus te abençoe, Fabiano, guerreiro, valente. Eu acredito em você, Fabiano. Gente, eu vou ficando por aqui. Que Deus nos abençoe. Amanhã, às 6h57, nós estaremos juntos novamente. E na jornada do conhecimento e da sabedoria, né? Uma jornada da leitura do livro de Provérbios, do livro da sabedoria, o livro de Provérbios de Salomão. E eu espero você às 6h57. Hoje é o 5º dia, tem mais 2 dias que nós vamos estar à noite, tá? E eu tenho certeza que alguma coisa está sendo despertada dentro de você. E se você está aqui, é porque o Criador, é porque Deus, Ele quer te despertar para algo a mais na tua vida. Ele quer te despertar para algo melhor na tua vida. Boa noite, Isabel. Boa noite, Paulinha. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até amanhã às 18h57 na leitura do livro de Provérbios. Tá? Muito conhecimento, muita sabedoria. Compartilhe. Entre no canal do YouTube e compartilhe no Instagram, marque seus amigos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.